Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para mais um vídeo, falando sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E no de hoje nós vamos falar sobre matrimônio e amor. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 2. Por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. E também está lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 5. O sentimento mais elevado do ser humano é o amor, que lhe caracteriza assim a procedência espiritual. Gerado pelo amor, expressa-se através desse atributo superior que vem conquistando pouco a pouco no seu processo antropossocial, moral e espiritual. Em cada experiência evolutiva, mais se lhe desenvolve os valores éticos e conquista mais alto patamar da escala evolutiva. Expande-se o amor em formulações de múltiplas facetas, conforme os vínculos que sejam estabelecidos pelos impostos mesmos do processo de crescimento interior. Quando, na consanguinidade, ei-lo como manifestação filial, paternal, maternal, fraternal, para ampliar-se em expressões de união conjugal, de parceiros, de amigos, de companheiros de luta, ampliando o significado e assim ruma para a união com todas as demais criaturas humanas e, por fim, com a própria natureza nas suas manifestações. Vivendo no passado relacionamentos promíscuos, atraídos pelas necessidades do sexo, sem qualquer respeito pela emoção uns dos outros, as vinculações eram rápidas, resultado de impulsos e desejos, através dos quais se organizavam as famílias que se multiplicavam, sem qualquer sentido ético. À medida, porém, que o ser humano adquiriu consciência da sua realidade e avançou na conquista, mesmo que inconscientemente, dos direitos que devem desfrutar, o matrimônio foi estabelecido assim como uma forma de frear os abusos e dilacerações afetivas que eram perpetrados sem a menor consideração pela realidade emocional. Por fim, isso afirmou Jesus: no princípio era assim, recordando que as uniões se davam através dos sentimentos profundos, e quando degeneraram, Moisés, pela dureza dos corações, tomou as atitudes compatíveis com a gravidade do deslize moral. Por outro lado, a ausência de dignidade nos relacionamentos conspirava contra o equilíbrio e a ordem social, misturando assim os interesses mesquinhos com os elevados princípios do sentimento, que se expressava em relação a determinados parceiros. O matrimônio passou a direcionar melhor as uniões físicas, desde que, concomitantemente, existissem os compromissos afetivos. Pode-se considerar esse momento de conquista como um dos mais elevados patamares da evolução psicológica e moral da sociedade. Certamente, não impediu que as expressões mais primitivas permanecessem orientando os indivíduos, especialmente os homens, que se sentiam atavicamente com mais permissões do que as mulheres, facultando o adultério e o desrespeito aos compromissos espontaneamente assumidos para a construção da família. A mulher, enganada ou submetida aos seus caprichos pela força vigente e aceita pela sociedade, silenciava as suas aspirações, quando no lar
ou servia de pasto para as paixões, quando empurrada para os resvaladouros da prostituição. Embora o amor pudesse orientar a disciplina e conduzir à conquista dos objetivos elevados da procriação e da harmonia emocional no relacionamento saudável, a grande chaga da corrupção prosseguiu supurando e contaminando uma após outra geração, as quais se atribuíam créditos em relação ao prazer e ao vício. A proliferação de enfermidades sexualmente transmitidas não conseguiu diminuir a febre dos arroubos e insatisfações, castrando nobres aspirações, ceifando alegrias e destruindo vidas ao longo dos milênios da cultura e da civilização. Um grande silêncio, feito de ignorância e presunção, permaneceu no contexto das famílias, facultando que a desordem prosseguisse campeando sob o aplauso surdo do machismo generalizado e o sacrifício feminino que se impunha à submissão e à escravidão doméstica. Por sua vez, as religiões dominadoras, igualmente comandadas pelos homens, negavam quaisquer possibilidades de reversão da ordem hipócrita, mesmo quando intimamente era reconhecida a necessidade urgente de alteração de conduta para o bem geral e a felicidade dos grupos sociais, que se uniam com os objetivos mais elevados. Na cegueira que vigia, arbitrariamente, se interpretou o ensinamento de Jesus como sendo uma imposição para que o matrimônio se transformasse em uma cerimônia religiosa consolidada, de natureza perpétua, até que a morte separasse os nubentes. Não obstante, vivessem distanciados pelo ódio, pelo ressentimento recíproco, pelo não cumprimento dos deveres do tálamo conjugal. Foi uma atitude que, para minorar um mal perturbador, produziu um efeito tão danoso quanto aquele resultado que se desejava eliminar, abrindo feridas ainda mais profundas e devastadoras no cerne das vidas que eram ceifadas. Todas as leis elaboradas pelo homem são transitórias, porque devem atender a necessidades ocasionais, que ultrapassadas perdem o seu significado. No princípio, quando as determinações legais possuíam um caráter temerário, punitivo, seria compreensível que fossem programados estatutos definitivos com o objetivo de evitar a permanência do mal. No entanto, à medida que a cultura e a ética liberaram a consciência dos grilhões da ignorância e dos impositivos errôneos dos processos medievais, tornou-se necessária a alteração das determinações elaboradas pelos legisladores, a fim de que tornassem mais compatíveis com o ser humano em fase do desenvolvimento moral e espiritual, resultado natural das suas conquistas intelectuais. Somente eternas são as leis universais, são as leis de Deus, aquelas que procedem dele, imutáveis, porque qualquer alteração na sua estrutura levaria ao caos a sua própria criação. As humanas estão sujeitas às condições da época, de povo, do lugar e da necessidade evolutiva. Por isso variam, mesmo entre culturas equivalentes, não necessariamente interdependentes. As leis civis, portanto, têm como meta cuidar do equilíbrio moral e social, mantendo os interesses da família e da sociedade, do indivíduo e do grupo no qual ele se encontra. Assim sendo,
O matrimônio é uma instituição humana que, infelizmente, em alguns períodos da história, serviu para atender aos interesses e paixões de nações ambiciosas, que uniam seus membros a fim de se apossarem de terras e de vassalos que lhes passavam a tutelagem, quando dois dos seus nobres se uniam através da cerimônia religiosa estabelecida como legítima. Tão imorais atitudes essas que, sem ao menos se conhecerem, os parceiros acreditavam que o sacrifício os levava a se desincumbir dos interesses do Estado, sem qualquer consideração pelos seus sentimentos pessoais. E o desrespeito disso, decorrente, campeava sem qualquer disfarce, sob o apoio da bajulação e a sordidez da conduta moral dominante. Felizmente, o divórcio veio terminar com a incômoda situação das uniões infelizes, facultando assim a transformação do tipo de relacionamento conjugal em outras expressões de amizade, de consideração de um pelo outro parceiro, que as circunstâncias conduziram à mudança de compromisso, especialmente quando existem filhos, que não podem ser relegados à orfandade de pais vivos por desinteligência dos mesmos. Somente a lei de amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, porque se radica no sentimento elevado de respeito e de dever que se devem manter os cônjuges, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e para a felicidade, a fim de que os indivíduos consigam o êxito no consórcio matrimonial que decorre da afinidade e compreensão de ambos os cônjuges através do amor. Torna-se indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia, sincronizando-se o ânimos na mulher com a sua feminilidade e o anima no homem com a sua masculinidade, sem que haja predominância arbitrária de qualquer um deles, e que o que sempre conduz ao desequilíbrio emocional. Se assim não ocorre, dando lugar a comportamentos agressivos, de sensualidade ou de desvio de conduta. Nessa identificação de conceitos psicológicos, os dois seres fundem-se emocionalmente, trabalhando-se pela planificação sexual e emocional. Daí resultando a saúde moral que deve vigir em todas as uniões. O matrimônio, portanto, à luz da psicologia profunda, continua sendo um rumo de segurança para os indivíduos que, às vezes, imaturos, não se dão conta da gravidade e do cometimento, mas que despertam sob os estímulos do amor, construindo segurança e harmonia íntima. Jesus muito bem percebeu a significação do matrimônio, respondendo que nesse ato são deixados outros vínculos, a fim de que aqueles que se amam se unam e construam a família, assim contribuindo para uma ordem social mais consentânea com as necessidades da evolução e do desenvolvimento profundo de todos os seres. Não se trata, portanto, de um compromisso formal, mas de uma união enraizada em sentimentos de alta potência emocional, da qual se derivam as necessidades de harmonia e de entendimento que fundem os seres uns nos outros, sem lhes inibir a identidade nem as expressões individuais do vir a ser. Quando Deus junta dois seres, isso ocorre em razão da lei de causa e efeito, que já ensejou conhecimento das criaturas em essências passadas,
nas quais surgiram as manifestações iniciais da afetividade, ou foram realizadas tentativas de união que ora se apresenta mais forte e compensadora do que naquele ensejo. O que deve ser abominado é o adultério. São os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, que se sente esbulhado, lógico, e espezinhado, conduzido ao ridículo e substituído nos seus nobres sentimentos de valor moral e amor que não estão sendo considerados. Enquanto viceja o amor, portanto, as uniões permanecerão. Isso não equivale a dizer que ante quaisquer diminuição de afetividade, logo se pensa em separação, tendo-se em vista que o emocional experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresse, de conflitos, de inquietações, e que deverão primeiro ser superados, antes que ampliados por decisões certamente infelizes. O matrimônio é um compromisso sério, que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com si e para com o próximo, a fim de que sejam os dois uma só carne. Graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos assim entender e colocar em prática, que é a nossa vivência, todos esses ensinamentos do nosso Mestre que nos deixou para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.